Vestibular UFMS 2021, questão 21, que corresponde à sexta questão da prova de matemática. É uma questão de funções e tem o seguinte enunciado. A função f de a em r, definida por f de x igual a log, e essa parte já é bom ir escrevendo, porque a questão queria dizer o seguinte, que é o log do seno de x na base x menos π sobre 2. E isso não ficou muito específico no enunciado, não ficou muito claro. Para x elemento de 0 até 2π, então o x ele poderia ser elementos que estão aqui dentro. Ela tem seu domínio mais amplo dado por... No fundo a questão está pedindo qual o maior conjunto A do domínio. O domínio mais amplo. Não pode ser, obviamente, o próprio intervalo de 0 a 2π, porque não vai satisfazer as condições de existência do logaritmo. Então, é uma questão que trabalha com condições de existência. É daqui que vai sair os possíveis valores de x. Bem, se nós lembrarmos, um logaritmo, para que ele exista, nós devemos ter que o logaritmando, que nesse caso seria o seno de x, ele tem que ser maior do que zero. E a base também tem que ser maior do que zero. Só que, além disso, a base precisa ser diferente de 1. E não podemos deixar passar nenhuma dessas condições. Da primeira condição, aqui o aluno deveria lembrar, de preferência mentalmente, né, que o seno de x ele é positivo se o x for um número que está no intervalo que vai de 0 até π. Isso aqui o aluno deve imaginar o ciclo trigonométrico e lembrar que de 0 até π, excluindo o próprio extremo, né, que seria o próprio 0 e o próprio π, o seno de x ele assume valores positivos. Aqui, por conta das condições da base, nós obtemos que x precisa ser maior que π sobre 2. E da outra condição, que a base tem que ser diferente de 1, então eu obtenho que x tem que ser diferente de 1 mais π sobre 2. Então, nós temos essas três condições. Aqui, nós podemos montar aquela estrutura que lembra, né, que é conhecida por varal, mas na realidade ela é uma representação da reta numérica. Aqui, 1 para a condição do logaritmando, 1 para a condição da base. Do logaritmando, nós obtemos o seguinte, que são valores de x. O x precisa estar no intervalo que vai de 0, chutar o 0 aqui, e o π aqui, todos abertos. O 0 e o π. Isso daqui seria a resposta para o seno de x. Agora, por conta da base, o π sobre 2 seria exatamente a metade desse intervalo, seria daqui. O x teria que ser maior que π sobre 2. Com um detalhe que o valor 1 mais π sobre 2, como 1 é menor do que π sobre 2, esse valor vai estar antes do π. Por exemplo, aqui. Seria 1 mais π sobre 2. Esse valor também não está no intervalo, tanto que a bolinha está aberta. E está faltando uma condição, que é que o x pertence ao intervalo que vai de 0 a 2π. Não podemos esquecer essa condição. Então, por conta do enunciado do problema, inicialmente, o x ele poderia ir de 0, e no caso que foi enunciado no problema, é 0 com bolinha fechada, porque o 0 poderia estar até o 2π, vou chutar algo mais ou menos aqui. Então seria isso daqui. A nossa resposta é a intersecção dessas três condições. Nesse caso,
a resposta fica x esse trecho e esse trecho, com um detalhe desse valor numérico 1 mais π sobre 2. A nossa resposta ela é da seguinte forma: π sobre 2 aberto, π fechado, esse valor que é 1 mais π sobre 2 e tudo que está entre esses valores. Nossa resposta é dessa forma porque ela é uma intersecção. Então eu estou fazendo a intersecção do logaritmando com a base com os valores do enunciado. Aqui seria do enunciado. Essa é a nossa resposta. Agora, se a gente apresenta na forma intervalar, por extenso, ficaria de π sobre 2 até π, excluído de um único valor, que seria o 1 mais π sobre 2. A questão ainda faz uma brincadeira, que seria tirar o MMC da expressão e escrevê-lo sobre um único denominador, que seria o 2. Então, isso nos dá a alternativa E.